74 anos. O nosso melhor presente é estar presente no seu lar. Sua manhã com mais alegria, só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. São 10 horas e 34 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Tá começando mais um Terça da Saúde, nessa terça-feira iluminada aqui na nossa cidade de Iguaxupé. E estamos recebendo o convidado, o Dr. Elias Abdala Filho, que vai falar sobre varizes, o que são e como tratar. Tenho certeza que tem muitos ouvintes com muitas dúvidas nesse sentido. Primeiro, bom dia para Natália, bom dia para todo mundo lá na Fórmula Seta. Tudo certo, Natália? Bom dia, Vanessa. Tudo certinho lá, todo mundo a todo vapor. Ah, que coisa boa. Bom dia, Andréia. Apareceu. Oi, Vanessa. Oi, ouvintes. Hoje eu vim aqui, né, acompanhar o Dr. Elias e também mais uma vez participar do Terça da Saúde, que eu tava morrendo de saudade. Abandonou a gente. Bom dia pro Dr. Elias. Obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa, e eu que agradeço pelo convite aí de todos vocês. É isso aí, muitas dúvidas, Nath, lá nas redes sociais da Fórmula Seta? Muitas dúvidas, inclusive uma dúvida até minha, que a gente estava comentando aqui. Vamos começar, Vanessa? Doutor, explica pra gente o que são varizes. Natália, as varizes são qualquer veia das pernas ou de outras partes do corpo que se dilatam, ficam tortuosas e perdem sua função de drenagem do fluxo sanguíneo. Então essa veia, ela aumenta a tal ponto que ela não consegue mais drenar o sangue na direção dos pés para o coração, que é o normal, e essa drenagem dificultada acaba dilatando cada vez mais essas veias e causando problemas futuros como úlceras, inchaço, dor nas pernas. Então desordena toda a drenagem venosa, a drenagem do sangue e das pernas. É uma dúvida que a gente sempre tem e muita gente questiona. As varizes, elas dão somente em mulher? De forma alguma, tá? As varizes são muito comuns também em homens. Geralmente, o homem, quando procura o atendimento médico, já tem varizes muito calibrosas, uma perna com muita veia, que às vezes até passa a ser um tratamento um pouco mais dificultado pela quantidade, mas tanto homem quanto mulher, e mulher com certeza é mais frequente, tá? Uma prevalência de 4 mulheres para cada homem, mas também acontece com certeza nos homens. E assim, a varize, a gente já pode considerar a varize quando ela começa a doer ou quando ela já está saltada? A definição da variz é uma veia que tem mais de 4 milímetros. Sim. Certo? Muitas vezes ela é dilatada e não dói, e às vezes ela pequenininha, que ainda não é uma variz, tá? E já causa muito incômodo. Isso é muito pessoal, de paciente para paciente, mas a definição é uma veia que tem mais de 4 milímetros de dilatação. E às vezes ela não fica saliente, né? Às vezes não. Essa a dúvida, porque às vezes ela fica por baixo da pele, você tem um sinal muito leve, então tem que fazer um exame para ver se aquilo já é uma variz. Nesses casos, né, a gente tem o mapeamento venoso, né, que o pessoal conhece como ultrassom Doppler. Com o ultrassom, a gente pesquisa ali na área se tem varizes subdérmicas, varizes por baixo da pele, se tem dilatação ou se são veias pequenas. E principalmente a gente estuda a circulação nas veias profundas, nas superficiais são as safenas, né, tão conhecidas safenas, que também podem ter varizes, vamos falar assim de forma mais simplificada. As safenas também podem estar dilatadas e não conseguindo drenar esse sangue. Quando o problema é das veias safenas, acarreta um pouco mais de complicações na circulação e deve ser tratado. É isso aí. E qual o melhor tipo de tratamento para que as pessoas façam o acompanhamento, né? Porque, né, pai? Eu tenho certeza que ele está nos escutando. Qual que é o melhor tratamento que você nos indica? Natália, é muito individualizado cada tipo de tratamento. Cada um é cada um, cada um é cada um. Tem pacientes, tá, que a gente tem um ótimo resultado só com tratamento clínico, que é medicação, medidas posturais, meia elástica, atividade física.
Os casos, tá, que a gente não tem melhora ou já tem complicações das varizes. Hoje em dia a gente tem a cirurgia, né, que é o mais clássico, o mais tradicional. A gente tem o tratamento dessas varizes com laser, que é o endolaser. O laser transdérmico, que também é outra tecnologia aí que a gente conta hoje em dia, que já é mais recente. E o tratamento também que ficou um pouco mais comum hoje em dia, que é a escleroterapia com espuma. A espuma densa, que é muito conhecida. Hoje a gente consegue esse tratamento até pelo SUS, tá? É uma coisa recente pelo SUS, que está chegando pra gente, está chegando aqui em Guaxupé. Na região já tem algumas cidades que fazem esse tratamento pelo SUS e brevemente está chegando aqui pra gente também. Então, depende muito de cada paciente, mas a gente tem basicamente esses 4 tipos de tratamentos que, por avaliação, a gente define o que é melhor para cada pessoa. Muita gente às vezes tem um certo receio em fazer um processo cirúrgico porque diz que volta com o tempo, né? Certo. Isso é verdade? Isso é verdade em termos, porque essa veia que a gente retira na cirurgia, essa veia é retirada da perna do paciente. Então essa veia, ela não vai voltar. E essa veia que é retirada, ela faz falta no organismo da pessoa? Pelo contrário, tá? Essa veia ali na perna, ela tá só prejudicando todo o sistema. A partir do momento que ela é retirada, o fluxo de sangue que estaria parado nela vai drenar pelas veias que estão saudáveis, tá? Então isso melhora toda a dinâmica ali da circulação. Eu queria fazer uma pergunta também, por exemplo, a partir de que idade a pessoa começa a ter varizes? Vamos supor, um jovem, um adolescente pode ter varizes? Andréia, até criança pode ter varizes. Eu ia perguntar, tá? Varizes em crianças, geralmente, está associada a algum outro tipo de doença, tá? Alguma malformação venosa, tem doenças mais raras aí, que é Klippel-Trenaunay, Parkes-Weber, que já são doenças mais complicadas. Aí não é mais a questão ali, vamos operar, vamos tirar essas varizes e está resolvido. É diferente. Agora, uma variz simples, vamos falar assim, adolescente, 14, 15 anos, já vi muitos casos. Já vi muitos casos de 18 anos. É genético? É genético, mas quanto maior a idade, é mais comum. Mais ou menos, após os 70 anos de idade, 60% da população vai apresentar varizes em algum momento. Olha que forte. Então quem não tem, pode ter. Mas o fator genético é a maior causa. 90% de quem tem variz ou veio de pai ou veio de mãe. É uma herança boa que a gente carrega, né? Presentinho, né? E qual que é a diferença, né, entre vasinhos e varizes? O vasinho é uma alteração de vênulas. São veias, pequenas veias ali que a gente tem mais próximo à pele, que elas apresentam uma dilatação, uma venulectasia, que acaba incomodando esteticamente e chamando mais atenção. Então esse vasinho aparente não é uma variz, mas a grande maioria das vezes ele está associado a alguma veia por dentro da perna que tem alguma alteração. E ele pode transformar em varizes? Esse vasinho não. Não. Esse vasinho ele não se dilata. Uma veia que talvez cause um incômodo estético um pouquinho maior, mas não é aquela veia dilatada, aquela variz, essa sim. Essa pode virar uma variz. O vasinho não. Mas muitas vezes, fazendo um exame ali, um ultrassom, você consegue identificar uma variz lá por dentro da perna que está drenando, que está deixando congesto esse vaso e ele vai aumentando cada vez mais. Mas não chega a virar uma variz. E quando tem, assim, muitos vasinhos na perna aparentes, é cirurgia também ou não? Que tipo de tratamento pode ser feito? O vasinho, Vanessa, a gente não consegue cirurgicamente tratar. Tá? Ele é muito pequeno para a gente conseguir retirar ele ali da perna. Então a gente tem um tratamento mais clássico, que é a escleroterapia, que pode ser feita com glicose, polidocanol, que são agentes líquidos, ou pode ser feito também na forma de espuma. A espuma a gente usa tanto para veia grossa, calibrosa, quanto para o vasinho. Modernas, técnicas modernas. Hoje em dia tem se falado cada vez mais do laser transdérmico, tá? Então a gente consegue tratar esses vasinhos com laser.
a maioria das vezes associado à aplicação. Quase nunca a gente consegue tratar o vasinho puramente com laser. Então você injeta alguma substância, dentre várias aí que a gente tem, e dispara o laser e tem um bom resultado. Alguns a gente consegue tratar só com o laser, que também tem um excelente resultado. Sim. É o que a gente estava falando, tecnologia e ciência aliados são tudo de com bom, certeza, né? com certeza. Antigamente era bem complicadinho esses tipos de procedimentos, né? E muitas pessoas às vezes têm varizes e fica com certo receio de praticar uma atividade física. Eles podem estar executando atividade física, levar uma vida normal no esporte, vamos dizer assim, né? Eles podem e eles devem, né? Toda atividade física, para quem tem uma má circulação venosa, é benéfico, porque aumenta a velocidade ali da circulação do sangue nas pernas. Isso ajuda a melhorar essa circulação, assim como a contração da panturrilha, tá? Toda atividade que tem contração de panturrilha também ajuda a subir esse sangue dos pés até o coração. E até um pouco tempo atrás tinha muito um preconceito. O paciente tem varizes, não pode fazer academia, porque a academia piora essas varizes. Isso é errado, tá? Toda atividade física, ela é incentivada no paciente que tem problema venoso. Alguns casos a gente orienta até meia elástica durante o procedimento, a atividade. Hoje a gente tem meias próprias, tá, para o exercício físico, com a compressão adequada, o tamanho adequado da meia, que tudo isso em conjunto ajuda na circulação. Então, quem tem varizes deve praticar atividade física, com certeza. Tem um ouvinte aqui perguntando se essa aplicação para tratamento dos vasinhos é dolorida? Vanessa, muito relativo, tá? Tem paciente que não tolera, a grande maioria, 95%, vamos falar assim, tolera bem. Tem pacientes que não sentem incômodo nenhum. Tem paciente que sente um incômodo um pouco maior. Alguns poucos pacientes, tá, não conseguem fazer. Tem tanto o receio da agulha, o medo da agulha, quanto realmente a dor ali quando aplica. Na prática, é bem tolerado, tá? É bem suportado. Hoje em dia tem algumas técnicas de anestesia por gás. Tem alguns consultórios que o pessoal usa anestesia com óxido nitroso. Isso melhora muito a tolerância do paciente, mas já é uma coisa assim que ainda não está muito difundido no nosso meio. Sim. Mas que está chegando cada vez mais essa anestesia de consultório. E a recuperação tem que fazer repouso? Vasinho? Maioria sem repouso, tá? No primeiro dia, no dia que a gente fez ali o procedimento, a gente orienta a não praticar atividade física intensa, academia, corrida, bicicleta, mas no outro dia o paciente já está liberado para fazer qualquer tipo de atividade. Muito bom. E tem mais uma aqui, posso falar? O pessoal tá curioso com a questão. O aparecimento dos vasinhos é muitas vezes por ficar em pé no trabalho o dia todo? Tem alguma relação? Tem relação, tá? Principalmente por essa questão que eu falei da panturrilha. Então a panturrilha parada, ela não ajuda esse sangue a subir do pé pro coração. A gente chama a panturrilha do coração da perna. É o que bombeia todo o sangue venoso ali para voltar. Então o paciente que permanece muito tempo parado no trabalho ou até sentado, tá? Sem movimentar as pernas, isso aumenta a chance de ter esses vasinhos. O paciente já tem uma predisposição. Isso não vai causar vasos nem varizes. Mas o paciente tem uma mínima predisposição, isso vai acarretar. Pode acelerar, né, com certeza, processo. Com certeza. Vamos lá. Quais as dicas de prevenção, doutor, que o senhor dá para a população em si? Para que, não é como a gente mesmo mencionou que é hereditário, mas como que às vezes a pessoa pode estar evitando, né? Evitar até o agravamento, de repente, Sim. né? Uma dica, falando aí em ficar em pé. Evitar ficar em pé por muitos períodos parados. Então, sempre estar movimentando, quem trabalha em pé, para ter essa contração aí da panturrilha. Evitar ficar longos períodos sentados por muito tempo. Aí a gente pensa, mas não pode ficar em pé, não pode ficar sentado. As duas coisas em excesso acabam prejudicando. Então, trabalho sentado o dia todo, tá sempre levantando e movimentando. Trabalho em pé o dia todo, evitar ficar sempre parado. Sim. Tá?
Praticar atividades físicas regularmente. Uso de hormônio é uma coisa muito polêmica. A gente nunca fala para o paciente, você está proibido de usar hormônio, exceto alguns casos de trombose, coisas desse tipo, mas o uso do hormônio feminino, ele pode também acelerar esse processo. Então, hoje em dia, a gente tem muitos parceiros ginecologistas, obstetras, a gente sempre tenta entrar num acordo. Esse paciente, ele pode usar um outro método contraceptivo que não seja a pílula, vamos tentar, que vai ser melhor. Então, tem o DIU, tem diversos tipos de DIU hoje em dia. A gente tenta, nesses pacientes, evitar também o uso de hormônios. Mas, principal, atividade física, evitar longos períodos em pé, parado ou sentado na mesma posição. É isso. E tem mais uma pergunta sobre os vasinhos. Os vasinhos fizeram mais sucesso do que as varizes. O vasinho é campeão sempre. E é bonitinho, né? Os vasinhos, assim. Bonitinho na teoria, né? Quantas sessões, mais ou menos, são necessárias para tratar os vasinhos? E se tem algum tipo de calçado que pode ajudar nessa prevenção? Eu acho, tá, que nesse tratamento de vasinho, o mais difícil é a gente estipular a quantidade de sessões. Sim. Depende do tamanho, da localização e da cor desses vasinhos, tá? Então, tem paciente que a gente faz uma sessão, some tudo. Tem paciente que a gente tá lá 10, 15 sessões e ainda não tem um resultado muito bom. Isso é muito individualizado, com certeza. Sim. Sobre o calçado. Sempre evitar calçado que não tenha nenhum salto e calçado que tenha um salto muito grande. Por quê? Nenhum salto ou salto muito grande, volta a falar lá da panturrilha. A gente não tem contração muscular. Então, o salto alto o dia todo, a gente está andando sem contrair o músculo. O salto baixo é a mesma coisa. Então, isso a longo prazo é ruim. Então, sempre optar aí por um tênis ou uma sandália que tenha 2, 3, até uns 5 centímetros de salto. Isso ajuda muito. Sim. Então tá. E a cor? A cor dos vasinhos? Que o senhor falou, né? Um pouquinho sobre isso. Eles mais escuros, eles são mais difíceis de tratar, eles mais claros. Como é que funciona isso? O vasinho mais claro é mais difícil de tratar. O mais claro. Eu já ia Todo mundo olhando nas pernas agora. A gente tem uma A primeira tendência. coisa que a gente vai olhar hoje vai ser os vasinhos. Interessante, olha só, a gente sempre acha que o mais gente acha escuro que é o contrário. tá mais inflamado, alguma coisa nesse sentido, verdade. né? É mais difícil tratar o mais claro. Pensando também em técnicas modernas, o laser transdérmico hoje em dia. O laser, ele tem uma afinidade maior pelo vaso mais escuro, tá? Pela hemoglobina do sangue, ele age na hemoglobina do sangue. Sim. Então o vasinho mais claro, com certeza é mais difícil. Olha isso. É isso. É isso, né? É muito válido essa conversa e eu acho que é um tema de curiosidade para muita gente, né, Vanessa? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria só perguntar mais uma coisa, aproveitando, né? Que a gente Essa está falando de consulta. vazio, essa consulta, né? A questão de que muito se fala sobre a questão da trombose pós-Covid, né? Certo. Eu sei que não está no assunto, mas como é um assunto que todo mundo está Recente, passando por isso, com recente, o que o senhor tem para falar sobre isso? Porque, assim, existe aquele terror que fizeram sobre a vacina que da trombose, mas a gente está vendo que existe muito mais casos de trombose pós-Covid, Pós-Covid, né? com Podia certeza. explicar mais ou menos isso? Se já vivenciou algum caso desse tipo? Nesses 2 anos aí praticamente, né, de pandemia, a gente viu um aumento assim absurdo nos casos de trombose, tá? Tromboses até em locais não usuais, trombose arterial, trombose venosa. A gente viu muita coisa grave pós-Covid, mas com certeza o número de casos de trombose venosa disparou absurdamente, tá? A gente atendeu muito mais pacientes com trombose nessa época agora do Covid, da vacina, tá? É uma polêmica, é uma controvérsia, na verdade. Causa trombose, não causa trombose. Os estudos que tinham ali no começo, principalmente da AstraZeneca, né? Que é o que o pessoal mais tem medo, mostravam que eram casos raríssimos em mulheres de idade fértil na Europa. Então a gente ficou um pouco mais tranquilo no começo. Na prática, por experiência própria, não foi assim, tá? Também vi muitos casos de trombose que a gente não conseguiu definir outras causas a não ser a vacina.
Muitos pacientes, a gente chegou até a contraindicar determinado tipo de vacina. Alguns a gente entrava com medicação, um anticoagulante, para evitar alguma coisa, um paciente que já estava sintomático, que já teve ou estava com trombose. Mas, com certeza, tanto o Covid quanto a vacinação, em menos, né, muito menos, em menor escala, alguns casos, mas do Covid, muitos casos de trombose. É isso. Não, é porque assim, às vezes as pessoas confundem, né? E outra coisa também, fica uma confusão, porque a pessoa de repente vacinou, mas ela também teve Covid. Exatamente. Então você Exatamente. fica ali no meio termo, Sim, né? E eu acho assim. E a Covid é essa coisa, da doença nova ainda, né? Mas eu acho importante também frisar isso, né? Que Exato. o risco muito maior do Covid, né? O risco muito maior do Covid. Com certeza, Sim. com certeza. Né? Vacinar E sempre, né? Eu acho que assim, né? O que nós passamos, não tem jeito Com de não certeza. vacinar. Sou a favor de todas as vacinas, 100%. Isso sem dúvidas. Outra coisa que a gente viu muito, tá, no consultório, pacientes pós-Covid com muita dor nas pernas, uma dor intensa, Também já vi isso. que corria pro consultório ou pro pronto-socorro, já com isso na cabeça, estou com trombose, e a gente faz o exame, repete o exame depois de 24, 48 horas e não é trombose. Então, o Covid, em muitos casos, ele causa uma dor nas pernas, uma dor incômoda de intensidade forte por uma inflamação nos nervos. E confunde muito com uma trombose, mas a gente vê, tá, nesses casos em especial, que não tem trombose, que é uma dor pós-infecção, uma dor dos nervos, um acometimento dos nervos. E a gente faz outro tipo de tratamento e isso tem uma melhora considerável. Que bom. Gente, muito obrigada. Foi Obrigado, muito Vanessa. produtivo. Muito obrigado, Vanessa. E seja sempre bem-vinda aqui. Foi muito boa a entrevista, muito elucidativa, como sempre. Meninas, obrigada, viu? Obrigada. Até Obrigada, a próxima doutor. terça. Até a próxima Obrigado, terça. Andréia, Natália. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, e tchau. fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube.